no coração da gente. Campeão do Alvorecer, 6h28, 6h28. Já começa a revista do rádio. 6h28, a Difusora está vivendo grandes momentos do Carnaval do Brasil, esses momentos preciosos do grande Carnaval brasileiro através dos tempos. 6h29, precisamente. No áudio, o meu colega capricorniano de 16 de janeiro, Marcos Salles, morador do Conjunto Viver Melhor. Ah, moleque! Lá na estação Amplitude Modulada, nós temos Ismael Moura da Conceição, um feminino de ótima qualidade, e o Carlinhos. Ele é nosso irmãozinho. Isso, Adriano Carlinhos Luiz, que é nosso irmão em Cristo Jesus. Os transmissores com Diogo, Afonso, Antônio e Francisco na área do DI, onde está a instrumentação da Rádio Difusora. E aí você, folião amigo, companheiro destas madrugadas todas, nós agradecemos a sua muito honrosa presença, muito honrosa audiência em mais esta madrugada da emissora do Povo de Deus. E nós precisamos acrescentar, depois de lhe agradecer esta honrosa audiência, que nós não entendemos a vida sem amor, sem trabalho, sem perdão e sem gratidão, sem as flores da primavera e sem as açucenas do amor. Fiquem todos com Deus, o grande arquiteto do universo, e Nossa Senhora Aparecida. Microfones abertos para Paulo Roberto Guerra Mitoso, diretor de rádio e jornalismo desta casa, para Dom Sérgio Castriano, arcebispo metropolitano de Manaus, como dissemos, celebrará missa 7h30 da manhã de hoje, deste domingo, na igreja de Nossa Senhora da Conceição, a Catedral Metropolitana de Manaus, e microfone aberto também para o professor Adson Matos. Prezado irmão e amigo, vai para os céus do Brasil, a grande revista do rádio. Bom dia, amigos, e até mais ver, com a graça de Deus. Bom dia. Os acontecimentos que fazem a história do Brasil e do mundo estarão em seu rádio a partir de agora, no Jornal da Manhã, com a equipe da Verdade pela Difusora. Bom dia. Manaus amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima não deve ultrapassar os 31 graus. O Climatempo está prevendo muita chuva, 35 milímetros, e diz que essa probabilidade é de 60%. Domingo 26 de fevereiro é o 57º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 308 para acabar 2017. Santos do dia: Alexandre I de Alexandria, patriarca de Alexandria; Isabel de França, princesa de França; e Porfírio de Gaza, bispo de Gaza. Também é o dia do comediante. Registros da história, o que aconteceu nesta data. 1936, no incidente de 26 de fevereiro, jovens oficiais militares japoneses tentam um golpe contra o governo. 1952, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill anuncia que o Reino Unido já possui a bomba atômica. 1975 é publicada em Portugal a Lei de Imprensa. 1980, Egito e Israel estabelecem relações diplomáticas. 1993, primeiro atentado talibã contra o World Trade Center. 2001, no Afeganistão, os talibãs destroem as 2 estátuas gigantes de Buda de Bamiyan. Os destaques desta edição. Detentos fogem da Vidal Pessoa durante a madrugada. População reclama a falta de troco nos ônibus. Procuradora do Rio Grande do Sul culpa vítimas da Kiss por estarem bêbadas, causando revolta nas famílias. 200 milhões trabalham em atividades marítimas no mundo. Eclipse solar promove show à parte neste domingo de carnaval, mas não será visível aqui em Manaus. Saúde. Gilberto de Paula fala sobre a cura do estresse. Daniel Salles fala sobre o carnaval pelo mundo. E a discografia focaliza hoje Jamelão. A maior e melhor revista do rádio começa agora. É o Jornal da Manhã especial de domingo que está no ar. 6h35 em Manaus. Já tenho aqui à minha frente o Dom Sérgio Eduardo Castriani, fazendo parte da bancada do Jornal da Manhã, o Jornal Especial de domingo. Bom dia, Dom Sérgio. Bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes, nesse domingo de carnaval, não é? Dia de festa. E foi um dia atípico para o nosso arcebispo metropolitano. Já no início dessa madrugada, Dom Sérgio, mandaram inclusive uma foto, o arcebispo cai na folia. Conte como é que foi, Dom Sérgio. Olha, a escola de samba da Aparecida homenageou a Nossa Senhora Aparecida. Esse ano somos 300 anos do encontro da imagem no Rio Parnaíba. Então, dentro dessa festa, eu homenagear a Santa. Eu então fui lá para participar do desfile, abrindo o desfile com a imagem, né? Abrindo o desfile com a imagem, da comissão de frente. Foi muito bonito, uma festa bonita,
muito respeito, muita emoção, porque de fato Nossa Senhora Aparecida é a mãe de Jesus, é a nossa mãe, não é? Então, foi muita emoção. Uma grande oração, acho que o desfile foi uma oração. Durou quanto tempo o desfile, Dom Sérgio? Mais de uma hora e meia, né? 1h30. Sim. E Dom Sérgio chegou em casa por volta das 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, exatamente. E, Dom Sérgio, na quarta-feira teremos aí o lançamento da campanha da fraternidade. Qual é o tema desse ano? Esse ano é Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. Na linha da ecologia, da defesa da vida. Porque hoje é o problema mundial, né? A questão da ecologia, da defesa da vida. Portanto, o lançamento da campanha da fraternidade na próxima quarta-feira, como já acontece na quarta-feira de cinzas. Dom Sérgio, a programação da igreja nesses dias de carnaval. Olha, tem muita gente fazendo retiro, tem o Maranata lá na Arena Madeira Teixeira, tem o Shalom no Colégio Santa Doroteia, o pessoal do Despertar, muita gente fazendo retiro no carnaval, né? Houve grupos que passam o tempo rezando, estudando a palavra de Deus. Depois tudo termina, então, na quarta-feira com as cinzas, a exposição das cinzas nas comunidades. A abertura da campanha é no Parque do Mindu, às 9 horas da manhã, devido ao tema ser tema ecológico. E, Dom Sérgio, qual é o tema da nossa mensagem hoje? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro é o tema da mensagem que nos traz hoje Dom Sérgio Eduardo Castriani. Em seguida, logo após a sua mensagem, ele fará uma oração e nos dará a bênção. Dom Sérgio. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos já no 8º domingo do tempo comum. Domingo que vem será a quaresma, tempo de conversão, de penitência. Hoje, então, terminamos o tempo comum, a primeira parte do tempo comum. A leitura de hoje fala da confiança em Deus. A primeira leitura é do profeta Isaías, aquele texto tão bonito que compara o amor de Deus com o amor de mãe. Mãe que nunca esquece do filho, mesmo nos problemas e nas dificuldades. Mãe que não abandona o filho, né? Então, todos mundo conhecem esse trecho do profeta Isaías, que diz que mesmo que uma mãe esquecesse o filho, Deus nunca se esquece de nós. Deus está sempre junto conosco. Por isso nós podemos ter absoluta confiança em Deus. Jesus tinha confiança absoluta no Pai. A confiança dele era absoluta. Ele disse que nós também devemos confiar sempre em Deus. Então, a primeira leitura é muito já do profeta Isaías, que diz: o Senhor abandonou, meu Senhor esqueceu-se de mim. Podemos às vezes pensar que Deus se esqueceu de nós, né? Problemas, dificuldades, problemas da vida, situações difíceis, parece que Deus se esqueceu de nós. Isaías lembra que não, Deus nunca se esquece de nós. Deus sempre se lembra de nós, como uma mãe que sempre se lembra do seu filho. Devemos ter confiança em Deus. Deus está ao nosso lado. Depois, na segunda leitura, São Paulo diz que ele é um apóstolo. Quer ser apóstolo? Aquele que servidor de Cristo, é administrador do mistério de Deus, servidor de Jesus, administra o mistério de Deus. E aquele que administra não é dono, que administra não é dono do mistério, ele é servidor, ele tem uma mensagem a anunciar, tem uma mensagem a falar, né? Então, apóstolo, servidor de Jesus, servidor de Cristo e administrador dos bens eternos. Então, depois no Evangelho, Jesus vai dizer o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. O senhor dirá a um, amará o outro, será fiel a um e desprezará o outro. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Creio que essa é muito conhecida, essa frase de Jesus. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro é necessário, mas nós não podemos nos submeter a ele. Serviço do dinheiro, não servir a ele. Quando nós servimos ao dinheiro, nós prejudicamos os outros. Quando o mundo se organiza a partir do dinheiro, a partir do mercado, a partir do lucro só, não leva em conta as pessoas, não leva em conta o bem-estar das pessoas, a dignidade humana, vem a escravidão, vem a dor, vem o sofrimento. Então, o mundo que se organiza pelo dinheiro é um mundo cruel, um mundo injusto, um mundo que gera pobreza e miséria. Podemos servir a Deus. Deus é diferente, Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é misericórdia, Deus é carinho. Então, estamos diante de nós duas maneiras de vida. Vida segundo Deus, segundo o dinheiro.
Infelizmente, a nossa sociedade se organiza a partir do dinheiro, do lucro. Tudo tem seu preço, tudo é comprado, tudo é vendido. Às vezes até as pessoas são compradas e vendidas. As pessoas têm preço, têm função de lucro, né? Então, não precisa de dinheiro. Então, o cristão é aquele que organiza a sua vida de outra forma. Sim, é preciso trabalhar para ganhar dinheiro, mas não fazer disso razão de ser a nossa vida. Depois Jesus vai dizer também que nós precisamos nos preocupar, porque Deus cuida de nós, né? Preocupações da vida endurecem o coração. A cada dia basta o seu cuidado. Nós temos que nos ocupar, sim, ocupar das coisas. Seremos pessoas ocupadas, pessoas que lutam pela vida, não preocupadas, né? Lutam pela vida cada dia lutando para ser melhor, para comer, para a existência. No Pai Nosso, Jesus necessita o pão de cada dia. Não é para ficar rico, não é para ganhar muito dinheiro, mas ter o pão de cada dia. Então, não servir a Deus não há dinheiro. Então, vamos, esse domingo, já na véspera da Quaresma. No quarta-feira de cinzas, começamos a Quaresma. Quaresma é tempo de conversão e de penitência. Então, eu convoco a todos a começarmos a Quaresma bem, com jejum, com penitência, com oração. São 3 atitudes na Quaresma: a oração, a penitência e a caridade. Tempo de oração, vamos rezar mais, vamos estar mais perto de Deus, rezar mais o Evangelho, ouvir mais a palavra, participar da missa e as celebrações. Depois a penitência. Nós não precisamos de muita coisa para viver, precisamos fazer jejum, muita coisa supérflua na vida, sobretudo o silêncio, fazer silêncio, para poder ouvir a Deus. É mais tempo de caridade. Isso é uma campanha da fraternidade. Se nós fôssemos irmãos, não precisávamos de uma campanha, né? Campanha da fraternidade para lembrar que somos irmãos fraternos. Este ano o tema é ecológico: biomas brasileiros e defesa da vida. Da continuidade do ano passado. Lembra, no passado era casa comum, responsabilidade de todos. Os biomas brasileiros, que são a Amazônia, os Pampas, o Cerrado, a Mata Atlântica. O bioma é o ambiente que nós vivemos. Nós queremos então proteger a vida, sermos pessoas de vida, com atitudes concretas, cuidando do meio ambiente, cuidando do lixo, cuidando da água, cuidando do ar que nós respiramos. Então, convoco a todos para quarta-feira. Começamos a campanha da fraternidade, a Quaresma, tempo de conversão, de penitência. Conversão que é sempre necessária, sempre a situação mudar para se parar melhor. Vamos então fazer a nossa oração para pedir a bênção de Deus para esse domingo, para essa semana. Ó Pai de bondade, que nos criastes imagem e semelhança tua, fazei de nós filhos teus, que se vos servamos, que vos amemos, sobre todas as coisas. Pautemos a nossa vida pela verdade, pela bondade, pela ternura, pelo carinho, não pelo dinheiro, pelo lucro. Que saibamos que as pessoas valem mais do que tudo. As pessoas são preciosas aos nossos olhos. Jesus, Filho de Deus, que nos ensinaste a contemplar a natureza, fazei-nos dóceis, fazei-nos amantes, pessoas amantes da vida. Espírito de Deus, ilumina nosso coração, aqueça nossa alma para que sejamos gente de vida. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, permaneça hoje e para sempre. Amém. Dom Sérgio vai à missa agora às 7h30? Sim, eu vou na catedral, será a missa na catedral hoje, agora de manhã. Depois, ao meio-dia, eu vou fazer um batizado ali na Nossa Senhora das Mercês. E depois descansar? Descansar hoje. Descansar, porque o dia foi cumprido, a noite foi cumprida. A noite foi longa. Foi longa. Foi muito bonito, né? Acho que talvez algumas pessoas se espantem, mas foi uma homenagem à Mãe de Jesus. Pois é, de repente viu a ser bispo ali, mas tinha uma finalidade ali, que era fazer uma homenagem a Nossa Senhora. Nossa Senhora. Eu brinquei ontem à noite que Nossa Senhora finalmente me levou, depois de 63 anos, à pista do carnaval, né? É isso aí. Dom Sérgio, um bom domingo para o senhor, bom descanso, primeira missa, depois, primeiras obrigações, missa, batizado e depois... Muito obrigado, bispo. Paulo, boa semana, até domingo que vem. Até domingo, Dom Sérgio Eduardo Castriani, e saúde para o senhor. 6h45 em Manaus, vamos às nossas primeiras notícias. A Secretaria de Cultura informou que a realização do Bloco das Piranhas 2017
foi adiado para o dia 5 de março, que é no domingo. O evento estava marcado para acontecer hoje no Centro de Convenções Gilberto Mestrinho Sambódromo. O adiamento se deu por conta da demora na entrega de documentação pendente para a formalização do contrato de cessão de uso do Sambódromo pela organizadora do evento, Associação Carnavalesca Bloco das Piranhas. Muita confusão nos ônibus. A passagem de a 3,80 nos coletivos de Manaus começou a valer ontem. A falta de troco, como já era esperado, foi alvo de reclamação por parte de passageiros e cobradores. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Manaus, Sinetran, o troco máximo é para até R$20. A cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus, na Avenida 7 de Setembro, registrou fuga de detentos agora de madrugada. A informação foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes. Segundo o secretário, o número de presos que conseguiram fugir da unidade ainda não foi contabilizado. Segundo presos recapturados, foram em torno de 12, mas não dá para ter certeza, contou ele. Fontes contou também que a forma como os internos conseguiram fugir da unidade ainda é desconhecida. Agora de manhã o presídio vai passar por uma revista e a contagem de presos para totalizar a quantidade de foragidos dentro de instantes. Loterias. Ninguém conseguiu acertar todas as dezenas sorteadas pelo concurso 1907 da Mega Sena. Diante disso, o prêmio acumulou e a Caixa Econômica Federal poderá pagar R$35 milhões em sua próxima edição, marcada para quarta-feira. As dezenas que saíram foram, atenção, anote aí, da Mega Sena: 03, 25, 35, 38, 44 e 48. Vou repetir as dezenas da Mega Sena: 03, 25, 35, 38, 44 e 48. No concurso 55 apostadores. No concurso, 55 apostadores ganharam a quina e vão receber cada um R$42.855,91. Na quadra, a Caixa K registrou um total de 4.353 ganhadores. Cada um vai receber R$773,54. 6h48. 200 milhões de pessoas vivem diretamente do trabalho relacionado à atividade marítima nos setores de turismo, transporte e pesca, segundo o diretor da Organização Internacional do Trabalho, OIT, em Nova York, Vinícius Pinheiro. Pelo menos 42 civis sequestrados pelo grupo jihadista Estado Islâmico foram libertados após a mediação de autoridades locais e líderes tribais na província de Nangarhar, no Afeganistão, segundo informações de uma fonte oficial, a agência F. Os reféns, todos homens, tinham sido capturados há uns 4 meses no distrito de Panchiragan e transferidos depois para áreas próximas controladas pelo Estado Islâmico, onde foram libertados, afirmou o porta-voz do governador provincial Ataullah Gogiani. O jornal norte-americano The New York Times vai responder com um anúncio televisivo sobre verdades difíceis ao fato de ter sido proibido de entrar numa conferência de imprensa na Casa Branca, juntamente com quase uma dezena de meios de comunicação social norte-americanos e estrangeiros, como é o caso dos britânicos BBC e The Guardian. O anúncio vai ser divulgado durante os intervalos da emissão televisiva da Gala do Oscars, que decorre neste domingo, madrugada de segunda-feira, em Portugal. No anúncio de 30 segundos, chamado A Verdade é Difícil, ouvem-se e leem-se frases como: as várias afirmações difíceis de conciliar com a verdade é que os fatos alternativos são mentiras e a verdade é que as alterações climáticas são um embuste. A conclusão do New York Times é que a verdade é difícil de encontrar, é difícil de conhecer, mas é mais importante agora do que alguma vez foi. Não é só de samba e folia que vão ganhar destaque neste domingo de carnaval. O céu vai proporcionar uma atração especial com o eclipse solar. O eclipse será anular, também chamado de anelar, ou seja, a lua estará distante da Terra e não vai encobrir totalmente o Sol quando se colocar entre o astro e a Terra. Vai formar um anel de luz em volta da estrela. O fenômeno poderá ser observado em parte da América do Sul e no sul da África. No Brasil, ele ficará visível entre as 9 e 12 horas, com variações de horário entre as regiões. Aqui em Manaus, se pudesse ser visto, seria entre 8 e 11 horas da manhã.
Em São Paulo, por exemplo, ele deve ficar visível por volta das 10 horas da manhã, enquanto no Ceará deve começar às 11 horas. O eclipse não deve ser visível em cidades mais ao norte do país, como Rio Branco, Macapá, aqui em Manaus, São Luís, Belém, Boa Vista e Porto Velho. 6 horas e 51 minutos em Manaus. Os principais jornais do país e suas matérias de capa neste domingo. O Globo do Rio de Janeiro. Primeiro dia de blocos levou 1,6 milhão de foliões às ruas, diz Rio Tour. A Folha de São Paulo. Mulheres desobstruem batalhões e motim de policiais no Espírito Santo termina. O Estado de São Paulo. Ex-presidente do STF vê exageros na Lava Jato e critica a ação espetáculo. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Preso de saidão, sequestra a família e pede 2 mil de resgate pelo bebê. Valor econômico. Trump usa Twitter para pedir apoio e criticar Obama. Estado de Minas. PM faz blitz da lei seca em noite de carnaval na região centro-sul de BH. Jornal do Comércio no Recife. Ao todo, 4.250 policiais se apresentaram para trabalhar no Galo da Madrugada. Fortaleza, Diário do Nordeste. Casal morre depois que carro em que estava capotado e cair no canal da Integração. Porto Alegre, 0 hora. Briga na praia de Capão termina com 2 pessoas esfaqueadas e 2 carros incendiados. O Brasil Econômico. Operação Lava Jato investiga elo de operadores do PMDB com o general de Angola. Edições impressas locais. A crítica estampa. Caso se arrasta há uma década. Plano de morte contra ministros sem solução. Em tempo, audiência de custódia. Prender e soltar? Até quando? 6 horas e 52 minutos em Manaus. Hernandes Sampaio está nesse instante na operação de rádio. Ainda há pouco, Marcos Salles estava aí na operação de rádio. E vamos às coisas da cidade, Hernandes. Vamos ouvir o que conversaram o Adson Matos e o Jurandir Vieira. Jurandir Vieira, seja bem-vindo. Feliz domingo, domingo é nosso, domingo de carnaval ao vivo. O Brasil se veste de corpo e alma de carnaval, não é, Juran? Um é Pierrot, ele é Pierrot, ela é Colombina, outra é Raimundo, outra rainha do carnaval, a princesa do carnaval, e esse clima que envolve todos os nossos sentimentos, na verdade. Uma das paixões do povo brasileiro exatamente é essa manifestação cultural que é o carnaval. Jura, pois é. Só aqui em Manaus, o que a gente observa é o seguinte: mais de 70 bandas foram aí credenciadas para ter aí o seu funcionamento. E bandas com toda a estrutura, não é, do poder público, tanto estadual quanto municipal, todo o aparato de segurança aí foi fornecido para os foliões. E essas bandas acontecem em vários pontos de Manaus. Verdade. Aconteceram desde o sábado magro de carnaval, hoje, domingo gordo de carnaval. Ontem nós tivemos aí o desfile das escolas do grupo especial, terminando agora há pouco, né, pela manhã. E hoje ainda tem o Bloco das Piranhas, Avenida das Torres tem aí o Galo de Manaus. Nós temos aí muitos outros. O Gargalo de Virais também, que é uma das bandas tradicionais. Hoje Gargalo. também, não é, Jura? Hoje Nós temos muitas outras manifestações culturais aí espalhadas pela cidade. E algo interessante, Jurandir, durante toda esse período, a gente tem que ter muito cuidado para não se exceder, não é? Porque nós temos a combinação que, infelizmente, muitos fazem o uso do álcool com a direção. E por isso, né, o Detran Amazonas, ele cria aquele Disque Pilec, que é um serviço gratuito, onde o cidadão que não tem condições de dirigir o seu veículo pode ligar e pedir a ajuda do Detran. E, Jurandir Vieira, o interessante é o seguinte: muitos não ligam porque sentem medo, né? Que a autoridade de trânsito vai lá chegar para socorrê-lo e ele ainda vai levar uma multa. Isso não acontece, Jurandir Vieira. Não vai acontecer isso. É para evitar de você ser multado, né? Para evitar de você perder a vida, né, Jurandir Vieira? Para você não ser mais um número na triste estatística da quarta-feira de cinzas. Não é, Jura? Eu acho que é um bom serviço prestado pelo Detran Amazonas, né?
embora visando a alegria, visando a manifestação cultural que é carnaval, e deixar as pessoas brincarem à vontade, para evitar que você saia com seu carro, com a sua família, com seus amigos, com seus irmãos, com tudo, e depois perca a noção da responsabilidade e seja mais um acidentado, mais uma vítima, fatal ou não, mas fica lesionado às vezes. Sequelado na Sequelado, e que é triste. Então, para evitar isso, o Detran Amazonas cria esse Disque Pilec, para que você possa brincar à vontade e utilize o trabalho do Detran. O Detran vai te buscar aonde você estiver. Cadastra, telefona para lá, que vai um cidadão te buscar no carro, te deixa em paz, com saúde e tranquilo, e você brincou e não será multado com certeza absoluta, não. E o interessante é o seguinte, Jura, que junto com o profissional do Detran vai um socorrista do SAMU. Também vai. Então, ou seja, é alguém para de fato cuidar de você. Se você de repente está naquele famoso coma alcoólico, ou seja, está ali todo inconsciente, fora de forma, né? O profissional de saúde vai lá te dar essa mãozinha, Júnior de Vieira. No mais, é ter muito cuidado para que na quarta-feira você, infelizmente, não se torne aí estatística triste do carnaval aqui de Manaus. Vamos ver se diminui esse ano de 2017. Seja um ano de vitórias, um ano de realizações, um ano de alegrias. Já basta a crise que está estampada por trás disso aí tudo, né, rapaz? Vamos viver as alegrias de carnaval, aproveitar as oportunidades que são dadas. E essa, uma das raras oportunidades que nós estamos tendo exatamente é isso. Se você for consciente, se você for um pai, um amigo responsável, estabelece logo, olha, gente, a gente vai, mas deixa o carro na tua casa e chama o Disque Pilec. E pronto. Pronto, barato e todo mundo sai bem no final. É verdade. Jura de Vieira, tchu final. Um bom domingo gordo de carnaval a todos, nas bandas que ainda restem para ser realizadas, cumpridas ainda, mas um tchu bem bacana, gostoso, um bom dia e até a próxima. Ok, aqui no Estúdio 3 nós contamos com a técnica do competente e sempre presente, Chacal Colette. Voltamos ao estúdio principal com o nosso escritor, comentarista de bastidores e pândego, Hernandes Sampaio, junto com a nossa supervisão técnica de Carlos Luiz da Silva. Hoje também nós temos Ismael Moura, não é? Grande Ismael. E o nosso comandante Paulo Guerra, bom dia. 6h58. E esse bate-papo do Adson Matos com o Jurandir Vieira, Coisas da Cidade, foi gravado e só ontem à noite que saiu. Eles falaram que o Bloco das Piranhas aconteceria hoje, mas vamos reforçar essa informação. A Secretaria de Cultura informou que a realização do Bloco das Piranhas 2017 não será hoje, sim no dia 5 de março, que é no próximo domingo. E o adiamento se deu por conta da demora na entrega de documentação pendente para a formalização do contrato de cessão de uso do sambódromo pela organizadora do evento, a Associação Carnavalesca Bloco das Piranhas. Portanto, hoje não tem Bloco das Piranhas, só no próximo domingo. E assim é mais uma atração para o pessoal que gosta de folia, gosta de se divertir. É no próximo domingo o Bloco das Piranhas aí no Sambódromo. Deveria ser hoje. O governo esta semana mais uma vez reduziu o preço dos combustíveis. A gasolina ficou mais barata. Isso já pode ser observado nos postos de combustíveis em Manaus. E você já pode encontrar a gasolina a 3,42. Felizmente o governo vai reduzir mais de 5% o preço da gasolina. No início dessa semana eu estive com o Antônio Mardônio, o Berg, presidente do Sindicato dos Bancários, Tavares, que é um ligado também à área sindical, em Brasília, participando da união da UGT. Foi a União Geral dos Trabalhadores, a segunda maior central sindical do país, que reuniu a sua executiva, da qual eu faço parte. E estive ali com o Mardônio, com o Nidberg Barbosa dos Santos e o Tavares. E fizemos um périplo também pela Câmara Federal para sentir dos parlamentares como eles estariam propensos a votar a reforma da Previdência que está aí prestes a ser aprovada, inclusive prejudicando em muito a classe trabalhadora e principalmente aqueles que ainda vão se aposentar. Os que estão prestes a aposentar não terão nenhum problema, mas os que virão atrás, muitos e muitas perdas.
A reforma da Previdência foi um desses assuntos e a reforma trabalhista também, que tem muitos pontos conflitantes com a classe trabalhadora. E estivemos lá na Secretaria de Relações do Trabalho, no Ministério do Trabalho, com o Carlos Cavalcante Lacerda, que é amazonense, que é o secretário de Relações do Trabalho, que deu toda a atenção aos amazonenses. Os parlamentares com assento na Câmara Federal, o único que não deve votar a favor da reforma da Previdência é o deputado Issa Abraão, com quem estivemos conversando, inclusive. É o único parlamentar do Amazonas que deve votar contra esta reforma da Previdência. O restante todos alinhados com o governo, mas muitos dizem que a reforma não vai passar do jeito que está. Vamos aguardar. Vamos interagir com os nossos ouvintes. Luiz Costa, bom dia, muito obrigado. Luiz, recebi aqui, daqui a pouco já vamos falar aqui sobre os grandes atentados políticos e que o Luiz Costa me mandou. Bom dia para você que se prepara para ir à igreja. Dona Terezinha, o Ricardo, Dona Jussara, aqui na 24 de maio, acompanhando o Jornal Especial de domingo, a maior e melhor revista do rádio, e o Antônio Costa também, que está nos ouvindo. Dona Terezinha, que já foi do cartório e agora está em casa. Jander Nobre e a Suelen, o Jander na casa de veraneio em retiro espiritual, em meio a muitas orações, mas com uma lancha bem colocada ali ao lado para os passeios, que ninguém é de ferro, não é, Jander? Bom dia para o Jander e para a Suelen, que chegou do trabalho agora. Doutor Maria Amorim, Dona Macrina, bom dia para vocês. Dona Flora, minha querida amiga Conceição Paiva, o casal Danilo, a Graciele, Danilo e Graciele lá no Xangri-Lá, a Jerusa Santos, Nicolau Libório, Flávio Seabra, devidamente de pijama também, já que está aposentado, Flávio Assen e a Rosa. Oi, Flávio, bom dia para ti e também a Rosa, saúde para você, Rosa. E lá no Ajuricaba, acompanhando o Jornal Especial de domingo. Raimundo Rocha, o Raimundo Baré, o Julinho do Bradesco, bom dia. O Raimundo Silva, o Eumênio, lá em Manacapuru. Falando em Manacapuru, cumprimento o José Alberto Zegdeg, que é o nosso correspondente, a sua esposa Dona Gui e a filhinha Cristina, que adora mexer com a terra. O Eliezer Mendes Pereira, o Ceará, o homem do Mingau, lá no Mercadinho da Cachoeirinha, a Aline Nelma e meu compadre João Santana. A todos os nossos agradecimentos pela audiência ali sempre, e a todos vocês que estão acompanhando o Jornal Especial de domingo em toda a cidade. Nas feiras, nos mercados, nos hospitais, nas clínicas, nos pronto-socorros, nas repartições policiais. Onde quer que você esteja nesse instante, receba o nosso bom dia e os nossos agradecimentos pela audiência. Em todo o estado e os que acompanham a nossa emissora através das redes sociais. E a rádio difusora é ouvida em todo o mundo através da rede mundial de computadores e o seu potente transmissor de onda tropical. Vamos falar de aniversário agora, Hernandes Sampaio. Quem vai aniversariar no próximo dia 28 é a Andresa Ximenes Mitoso, chegando ainda aos seus 18 anos. Parabéns antecipadamente a Andresa Ximenes Mitoso, que por sinal é minha filha. Bom dia, Andresa, minha confidente, bom dia para ela. E receber as parabenizações da Maria Eduarda, a filhota, e o Gabriel, que é o filhão. Também da mamãe Elci, das irmãs Andréia e Adriana. Claro, do Laércio, da dona Naí e da Renê. Vamos homenagear então a Andresa Ximenes Mitoso, que vai aniversariar no próximo dia 28, terça-feira, em uma festança que vai acontecer, uma festa enorme que ficará marcada como um dos maiores acontecimentos no que se relaciona a aniversário. Andresa Ximenes Mitoso, parabéns mais uma vez, que Deus te abençoe, te dê muita saúde e o tapete vermelho estendido para você. Parabéns, parabéns, Difusora lhe deseja. Parabéns, parabéns, Difusora festeja com você. Devidamente homenageada, Andresa Ximenes Mitoso, acerte seu relógio, Andresa, 7h05 em Manaus. Tivemos jogos ontem, eu vou te contar, meu Fluminense ontem, assisti esse jogo ontem, Hernandes.
O Fluminense ontem merecia, inclusive, perder aquele jogo para o Madureira. O Madureira ontem deitou e rolou em cima do Fluminense, que segurou o empate, só Deus sabe como. Vamos conferir os resultados do Paulistão. O Santo André perdeu em casa para o Linense. O Linense venceu por 2-0. O Palmeiras fez 4-1 na Ferroviária. O Santos se reabilitou 2-0 no Botafogo. O Audax fez 3-0 no Ituano. O São Bento venceu o Red Bull por 1-0. O Mirassol fez 2, o Corinthians fez 3. O Corinthians venceu de virada. A Ponte Preta venceu o São Bernardo por 1-0 e mais uma vez o São Paulo tropeçou. Já tinha acontecido com o Linense, vencia por 2-0, cedeu empate em 2-2 e ontem não foi diferente. O Novo Horizontino, que jogou muito, quase virava em cima do São Paulo. São Paulo venceu o jogo por 2-0 e terminou o jogo empatado em 2-2. No Campeonato Carioca, às duras penas, o Fluminense empatou com o Madureira em 0-0. O time do Fluminense é razoável. E com aquele lateral Léo que joga no Fluminense, aquele garoto, não vai. Miolo de zaga não presta e o time é sofrível. O Flamengo também não é essa bola toda que se fala, não. É um bom time, mas também não é uma sombra. Venceu o Vasco por 1-0, gol de pênalti. E assim, Flamengo e Fluminense vão decidir a Taça Guanabara no próximo domingo. No Campeonato Cearense, ontem o Tiradentes fez 2-0 em cima do Fortaleza. E o Guarani de Sobral perdeu em casa para o Horizonte, 4-0. No Campeonato Gaúcho, o Cruzeiro, jogando em casa, perdeu para o Grêmio 2-0. O Ipiranga fez 2-0 no Veranópolis, o Juventude fez 1-0 no Passo Fundo. E o Internacional finalmente venceu e foi o Brasil de Pelotas por 1-0. No Campeonato Goiano, outra zebra. O Rio Verde venceu o Goiás por 2-1. Aparecidense 2 e Tumbiara 0. Goianésia 1, Craque 1. Anápolis 0, Vila Nova 1. No Campeonato Mineiro tivemos Tupi 2, URT 0. Uberlândia 3, América 0. Vila Nova 1, Tricordiano 1. Democrata 2, Atlético Mineiro 3. América Mineiro 2, Tombense 0. Na Copa do Nordeste jogaram Uniclinic e Santa Cruz. O Santa Cruz venceu por 2-0. O River do Piauí, jogando em casa, perdeu para o Sport. O Sport fez 2-1. O América de Natal empatou em casa com o Vitória da Bahia em 0-0. E o CRB fez 2-0 no ABC. Os times do alfabeto. CRB 2, ABC 0. 7h08 em Manaus, é hora de falar agora de saúde. Gilberto de Paula fala sobre a cura para o estresse. Vamos ouvi-lo. Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Meu nome é Gilberto de Paula, eu sou médico nutrólogo, alergista, ortomolecular. No dia de hoje, nós escolhemos aprofundar mais um tema que já foi motivo de discussão e explicação aqui na Rádio Difusora. É o impacto que o estresse tem em cima do sistema nervoso, em cima do sistema endócrino e do sistema imunológico. Nós vivemos num mundo hoje, um mundo moderno, é um mundo muito atribulado, em que as coisas estão em constante mudança. Você tem cidades que estão mudando o seu perfil econômico, você tem uma economia que está o tempo todo sendo modificada, você tem fábrica abrindo, tem fábrica fechando, você tem trânsito, você tem as demandas familiares, você tem as demandas profissionais, a necessidade de se atualizar constante. Existem pessoas que têm 2 jornadas por dia de trabalho e existem pessoas que têm 3 jornadas por dia de trabalho. Principalmente as mulheres, a gente tem observado, elas acabam ficando muito sobrecarregadas, porque além de serem profissionais, elas acabam tendo outras funções além do trabalho, pela própria natureza feminina, de desenvolver múltiplas atividades ao mesmo tempo. Ficar estressado numa sociedade como hoje não é muito difícil. Eu diria que para qualquer pessoa que vive hoje nesse mundo, seja você um empresário, seja você um executivo, seja você um profissional liberal, seja você um estudante ou alguém que concluiu o seu curso, você vai ter em algum momento da sua vida um momento de estresse. O estresse é uma situação em que você sofre demandas que estão além das tuas possibilidades cotidianas, usuais, em que você sofre uma necessidade de se adaptar a uma mudança brusca ou mesmo a um processo crônico. Um dos principais efeitos que o estresse tem no nosso organismo é a nível do sistema nervoso. Então, quando uma pessoa está estressada, há uma alteração do sistema nervoso
havendo o que a gente chama de predomínio do sistema nervoso simpático, ou seja, quando um carro freia em cima de você, você precisa reagir muito rápido, porque se você não reagir muito rápido, o carro lhe atropela, né? Para você fazer esse movimento brusco de sair da direção do carro, da frente do carro, o seu sistema nervoso precisa lhe dar uma informação muito rápida, então você precisa reagir muito rápido. Então, normalmente, quando acontece uma situação de susto, o nosso coração dispara, a nossa pressão aumenta, nós mobilizamos uma grande quantidade de açúcar no sangue para que os músculos consigam nos tirar daquela situação de ameaça. Passada essa situação de ameaça, a gente tende a voltar a uma situação fisiológica de normalidade. Nesse sentido, o estresse agudo, ele nos beneficia, nos ajuda, né? Porém, se nós ficarmos num estado de estresse crônico, isso vai ter uma série de implicações na nossa saúde, que vão desde afetar o funcionamento das glândulas e funcionar principalmente as glândulas da tireoide e do pâncreas. É muito frequente a gente encontrar, eu já encontrei vários casos de principalmente mulheres sob estresse crônico intenso desenvolverem doenças da tireoide. É muito frequente a gente encontrar em homens sob estresse crônico intenso distúrbios do pâncreas que levam a pessoa a ter alteração de glicose, que podem chegar mesmo até desenvolver o diabetes. Doenças autoimunes, como lúpus, como até mesmo uma doença autoimune chamada tireoidite de Hashimoto, podem acontecer sob situação de estresse intenso. O estresse hoje é uma coisa muito frequente e as pessoas precisam aprender a gerenciar o seu estresse. Se você se sentir estressado por alguma razão, se você tiver essa sensação de você estar estressado, é muito importante você ir no médico, para que o médico possa fazer aqueles exames básicos para ver se não está havendo nenhuma alteração no seu organismo. Principalmente se essa situação de estresse prolongar por um tempo maior do que 3 meses, porque normalmente nós temos uma capacidade de resistir ao estresse de forma até adequada até 3 meses. Depois de 3 meses a gente perde essa capacidade e a gente pode desenvolver algum tipo de problema de saúde. Então é isso. Meu nome é Gilberto de Paula, eu sou médico nutrólogo, alergista molecular. Aproveite seu final de semana. No próximo programa a gente se vê. Vamos falar sobre outros assuntos igualmente interessantes. 7h13 em Manaus, e parabéns a todos os companheiros que estiveram envolvidos na cobertura do carnaval e até o início da manhã de hoje. A Eliade Menezes participou já no primeiro dia, parece que viajou a Eliade, né? E tivemos o Adson Matos, o Orlando Câmara e também o Fred Lobão. A todos os companheiros que passaram a noite toda aí trabalhando, um bom trabalho de cobertura da Rádio Difusora no carnaval, como sempre acontece. Bom descanso aos companheiros. A Marquês de Sapucaí vai receber 6 escolas do Grupo Especial neste domingo. Tuiuti, Grande Rio, Imperatriz, Vila Isabel, Salgueiro e Beija-Flor abrem a disputa, divididas entre enredos étnicos, literários e de homenagens. Outras 6 escolas completam a festa na segunda-feira gorda de carnaval. Daqui a pouco vamos falar sobre carnaval ainda, e vai ser agora. Hoje vamos saber como é o carnaval pelo mundo. O pesquisador e escritor Daniel Salles nos conta como isso acontece. Olá, mundo do samba! Mais uma vez estamos aqui para lhe oferecer o que tem de melhor na história do Carnaval de Manaus. O Carnaval também é samba e alegria. Quase o mundo inteiro comemora o Carnaval. Em cada canto dessa terra, o Carnaval tem sua música, seus ritmos ou ritmos específicos. Então, na Bolívia, em Oruro e adjacências, os bolivianos dançam e brincam a famosa diablada. Há também a morenada, um carnaval diferente regado a muita bebida e desfile de lindas mulheres. Na Alemanha, rios de cerveja são liberados na quadra momesca e as danças folclóricas entram em cena. Em Nova Orleans, Estados Unidos, a festa dura dias, com muito ritmo afro. E no Brasil? Lá atrás, no século XIX, eram as polcas e as quadrilhas que dominavam os salões. Pois é, nessa época não tinha ainda o samba, não havia o samba. Foi em 1899 que a compositora Chiquinha Gonzaga lançou para o cordão Rosas de Ouro a famosa marcha Abre Alas.
E a partir daí as marchinhas começaram a rivalizar com as polcas e o machixe no carnaval. As marchinhas prevaleceram nos carnavais até a década de 1970. O samba teve seu início em 1918 com a música Pelo Telefone do compositor Donga. As escolas de samba só surgiram na década de 1930 no Rio de Janeiro, onde desfilavam na Praça 11. O que prevalecia mesmo nos desfiles de rua eram os ranchos e as sociedades carnavalescas. E carnaval no Brasil, você sabe, né? Entra musicalmente falando vários ritmos. Durante muito tempo ficou caracterizado as marchinhas e marcha-ranchos. Em Recife e Olinda, o frevo até hoje é tocado e dançado, principalmente aquele com o tema das vassourinhas. Depois, nos salões, os sambas de enredo começaram a ser executados nos anos de 1970 de uma maneira dita na gíria sambística, né? De pianinho, no molho. É uma forma de salão carnavalesco. O axé baiano tomou conta de Salvador desde quando os trios elétricos começaram a animar as ruas. Mas foi Dodô e Osmar, há mais de 40 anos, né? Que iniciaram essa forma de se brincar, o carnaval de rua na Bahia. E pelo Brasil inteiro, as micaretas nos últimos anos dominam a cena, já que tudo começou ali na Bahia. Hoje tem micareta em todo lugar. As bandas deram o ar de sua graça a partir de 1964. E foi aí a de Ipanema, no Rio de Janeiro, a pioneira. Em Manaus, elas iniciaram em 1984 com a banda do Mendes ou Mandes Bar, do Hotel Amazonas. Depois vieram as outras famosas, como a da Bica, do Pina, da Baixa da Égua, do Carnaval dos Educandos, das Piranhas, da Difusora, do Cuiucuiu, dentre tantos. Hoje, certamente, existem mais de 300 bandas, grandes e pequenas em Manaus, espalhadas por aí. Você sabe que tem as tradicionais também, como aquela do Carvalho na Cachoeirinha, do Siri no São Raimundo, as incubadas no Japim e por aí afora. As escolas de samba em Manaus tiveram o grande desenvolvimento nas últimas décadas e chegando a capital amazonense a ser considerada pelos próprios sambistas cariocas como a segunda capital do samba. Em 93 e mais precisamente no outro ano, em 94, duas redes de TV, a Band e a extinta Manchete, mostraram para todo o Brasil o desfile das escolas de samba. E foi uma coisa gigantesca, né? Porque muita gente não sabia da qualidade do samba de Manaus. Quando as escolas apareceram para o Brasil inteiro, muita gente pensou assim, tão longe do Rio de Janeiro, mas tão próximo na linguagem, essa linguagem carioca, um pouco assim, chiada do amazonense, do manauense, que imita o carioca no falar, e no samba você vê que ainda hoje é muito forte, né? Com o maior investimento, e principalmente na década de 1990, advindo da Rede Globo, o Carnaval de São Paulo tomou, né, o posto de Manaus como a segunda em termos de escola de samba. Grande parte dos trabalhadores dos barracões das escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo é formada, sabe aonde? Aqui no Baixo Amazonas, em Parintins. É formada por parintinenses. No Rio são 76 escolas de samba, São Paulo não fica atrás. Manaus são 27, divididas em 3 grupos. O terceiro grupo desfila na quinta-feira, o segundo na sexta e o especial, o primeiro grupo, no sábado gordo. Eu sou Daniel Salles, escritor e pesquisador, e estive com você nestes últimos domingos, né? Esses últimos domingos que antecederam o carnaval aqui na Difusora, com muito prazer. Daniel Salles, especial para a Difusora. 7h19 em Manaus. Está saindo agora essa informação. As mulheres heterossexuais têm menos orgasmos do que os homens e do que as mulheres lésbicas ou bissexuais, revela um novo estudo. Os resultados foram obtidos a partir de um levantamento com 52,6 mil pessoas nos Estados Unidos, que analisou o intervalo de orgasmos entre os gêneros e as diferentes orientações sexuais. A pesquisa também recomenda uma variedade de comportamentos que os casais podem tentar para aumentar a frequência dos orgasmos, entre eles sexo oral e estimulação manual. Realizado pela Universidade de Indiana, pela Universidade Chapman e pela Universidade Claremont, todos nos Estados Unidos, o estudo mostra a proporção de pessoas que geralmente têm orgasmos.
Veja bem e ouçam bem. 65% das mulheres heterossexuais, 66% das mulheres bissexuais, 86% das mulheres lésbicas, 88% dos homens bissexuais, 89% dos homens gays, 95% dos homens heterossexuais. Os resultados, no entanto, indicam que esse intervalo de orgasmo pode ser reduzido, assinala o estudo. O fato de que as mulheres lésbicas têm orgasmos com maior frequência do que as mulheres heterossexuais indica que muitas mulheres heterossexuais podem ter maiores taxas de orgasmo, acrescenta. A pesquisa também destaca outro dado importante. Poucas mulheres heterossexuais atingiram o orgasmo por meio apenas da penetração. Segundo a pesquisa, houve uma associação clara entre a frequência do sexo oral e o número de orgasmos em mulheres heterossexuais, mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, homens gays e homens bissexuais. E tenho dito. 7h22 em Manaus. Daqui a pouco teremos humor aqui com o inesquecível e irreverente Costinha. Mas agora vamos falar sobre os grandes atentados políticos. Júlio César, 44 AC, ou seja, antes de Cristo, foi um dos maiores generais da antiguidade. Seu filho adotivo Brutus e outros 4 inimigos lhe deram 23 punhaladas quando estava entrando no Senado. Tinha 58 anos. Bom dia ao Julinho lá do Bradesco. Júlio, muito obrigado pelo retorno. Um bom domingo para ti e para tua família. Divirta-se, o teu Flamengo ontem venceu. O Calígula, 41 DC, ou seja, depois de Cristo. O terceiro imperador romano foi assassinado nas escadarias de seu palácio aos 29 anos, vítima de uma revolta. Seu nome completo era Caio César Augusto Germânico. A palavra Calígula significa pequena sandália. Recebeu esse apelido porque, tendo sido criado no meio dos soldados, usava a sandália como eles para ganhar sua simpatia. Abraham Lincoln estava no camarote presidencial do Teatro Ford. O ator John Wilkes Booth chegou ao camarote às 23h30, armado de uma pistola e um punhal, em 15 de 4 de 1864. Deu um tiro na altura da nuca do presidente e fugiu a cavalo. Foi capturado 10 dias depois num depósito de tabaco na Virgínia e morto ao tentar resistir à prisão. Lincoln morreu no hospital às 7 horas do dia seguinte. Ele tinha só 56 anos de idade. E Leon Trotsky, 20 de 8 de 1940, na cidade do México, o ex-ministro da guerra russo, cujo nome verdadeiro era Lev Bernstein, foi exilado para o México. Acabou morto aos 63 anos por Ramon Mercader, que foi condenado a 20 anos de prisão. Uma das mortes mais comentadas no mundo até hoje, de Mohandas Karamchand Gandhi, o Gandhi, 31 de 1948, Nova Delhi, Índia. O líder hindu Gandhi promoveu uma campanha em favor da libertação da Índia, então colônia inglesa. Em 1922 foi condenado a 6 anos de prisão. No ano de 1943, tentou convencer a Inglaterra a dar independência à Índia por meio de uma greve de fome. Morreu aos 78 anos, assassinado com 3 tiros pelo editor de um jornal nacionalista, Nathuram Godse, membro de uma organização político-religiosa contrária a Gandhi. Godse, que já havia planejado um outro atentado 10 dias antes, acabou condenado à morte. Em 22 de 11 de 1963, John Kennedy, em Dallas, Estados Unidos, o 35º presidente americano, desfilava em carro aberto quando foi baleado às 12h30. Foram 3 tiros, mas o presidente do Partido Democrata foi atingido por 2 balas. Até hoje há muita controvérsia nesse caso. Lee Harvey Oswald, um esquerdista lunático de 24 anos, foi preso como suposto responsável pelo assassinato. Dizia-se inocente. Menos de 48 horas depois, Oswald acabou levando um tiro na barriga disparado por Jack Ruby, um direitista lunático de 52 anos ligado à máfia de Chicago e dono de um cabaré. 7h25 em Manaus.
os grandes atentados. Martin Luther King, o pastor, em 4/4 de 1968 em Memphis, nos Estados Unidos. Defensor dos direitos dos negros e Prêmio Nobel da Paz em 1974, Luther King conversava com amigos na sacada do Lorraine Motel em Memphis. De repente ouviu-se um estampido, uma bala atravessou seu rosto. O presidiário foragido James L. Ray foi preso como autor do disparo. Outro Kennedy que morreu assassinado em 5/6 de 1968, Robert Kennedy, em Los Angeles. O senador Kennedy, Robert, irmão mais moço do presidente John Kennedy, estava perto de ser indicado o candidato do Partido Democrata às eleições presidenciais. Numa área reservada no Ambassador Hotel em Los Angeles, Kennedy foi surpreendido pelo palestino Shihan Bishara Shihan. Morreu com um tiro na cabeça. Outro presidente também muito conhecido em 30 de 1981, Anwar al-Sadat, no Cairo, Egito. O presidente egípcio participava de uma parada militar. Um caminhão saiu do alinhamento e parou em frente à tribuna. 4 homens desceram do veículo e metralharam Sadat. E vamos voltar à Índia. Indira Gandhi, em 31/10 de 1984, Nova Delhi. A primeira-ministra Indira Gandhi foi assassinada por 2 membros de sua guarda que pertenciam a um grupo religioso minoritário, a seita Sikh. Obrigado ao Luiz Costa, que me mandou aqui essa colaboração, e para o Jornal da Manhã, sobre os grandes atentados políticos. Anunciou a chegada de Jurandir Vieira, que daqui a pouco vai comandar o Domingo é Nosso. E agora, vamos de humor. O inesquecível Costinha hoje é o destaque, aqui no Jornal Especial de domingo, a maior e melhor revista do rádio. O português lá em Portugal comprou uma gambá, desceu aí na alfândega e disse: Maria, vem cá, eles vão ver a gente com esta gambá, não vão deixar passar, não vão deixar passar, levanta o vestido. Ela disse: pra quê? Levanta o vestido, estou a mandar, levanta o vestido. A portuguesa levantou o vestido e disse: esconde a gambá dentro da calça, assim nós vamos passar, eles nem vão ver. Dizia ela: mas e o cheiro? Tinha o gambá que se vire. O cidadão chegava na repartição todo dia, o chefe olhava para ele e dizia: ô corno, como é que vai, tá bom? E ô corno, tudo bem? E era corno pra lá, corno pra cá. Um dia ele não aguentou mais, chegou em casa, uma mulher disse: vou deixar aquele emprego. Mas por quê? Disse: não aguento mais. Porra, todo dia chego na repartição, o chefe olha pra minha casa: ô corno, como é que vai? Ô corno, como é que vai? Que negócio é esse? Ela disse: meu filho, deixa pra lá, não liga não, finge que não ouve, você está tão bem empregado, não liga não, deixa pra lá. No dia seguinte o chefe passou por ele e disse: bonito, hein? Além de corno, fofoqueiro, né? Difusora. 7h29, Manaus. O Flamengo ontem jogava pelo empate, é bem verdade, mas vamos convir, né? Também a arbitragem inventou um pênalti que não aconteceu. E de qualquer maneira o Flamengo iria passar para disputar com o Fluminense. Vamos ver o que vai acontecer no próximo domingo. Os antigos reclames do rádio, hoje conhecidos como comerciais. Difusora. Xiii, tô toda suja outra vez. Faço travessura, sujo a roupa. Isso acontece o dia inteiro. Mas ela está sempre bem limpinha. Lavo sua roupa com sabão Campeiro. Ah, agora estou limpinho outra vez. Sabão Campeiro. Sabão Campeiro lava melhor. Difusora. Maizena, maizena. Maizena, maizena é excelente, pura, nutritiva e faz bem pra gente.
Com maisena você faz bolos, tortas, pudins e salgadinhos mais deliciosos e nutritivos. Maisena é pura e nutritiva, alimenta e é de fácil digestão. Maisena, maisena. Difusora. Novo colírio, Moura Brasil, você deve usar a todo momento. Novo colírio, Moura Brasil, 2 gotas, 2 segundos, 2 olhos claros e bonitos. Medicamento e bem-estar, alívio e beleza pro seu olhar. Novo colírio, Moura Brasil. Novo colírio Moura Brasil, agora em moderna embalagem plástica inderramável. Difusora. 7h32 em Manaus. Muita reclamação por parte dos inativos da Câmara Municipal que esperavam receber o reajuste salarial no mês de janeiro. Não saiu janeiro, não saiu fevereiro. E segundo informações obtidas junto a Manausprev, a Câmara Municipal e seus funcionários não aceitaram a reposição de 6,8%, teriam questionado, segundo informações da Manausprev. Teriam questionado e houve uma negociação sobre o aumento desse reajuste e disse que o presidente da casa teria dito que não daria mais aumento nenhum. Não vamos dizer que ele falou, isso foi o que se repassou. Eu não vou aqui confirmar que o presidente teria dito isso, mesmo porque o reajuste ele tem que ser dado. Mas vamos aguardar, daqui a pouco vamos confirmar isso, porque tem muita gente perguntando sobre esse assunto, porque passou janeiro, passou fevereiro, o reajuste não saiu para os funcionários e principalmente para os inativos, segundo consta, para nenhum funcionário da Câmara Municipal também. Jurandir daqui a pouco vai confirmar essa informação. Mas agora é hora de música, estamos aí em pleno carnaval. O Jamelão, Jurandir, fala rapidamente aí, o Jamelão não gostava de ser chamado de puxador de samba não, né? Ele ficava irritado com isso. Puxador é de carroça, ele dizia. Puxador é de carroça. Era enjoado, né? Ele era enjoado. Não, mas ele na realidade era um grande intérprete, né? Não, ninguém nega isso, né? Ele era um grande intérprete. Hoje a Mangueira se ressente da falta daquela voz do Jamelão que identificava no carnaval brasileiro, do Rio de Janeiro mais precisamente, a voz do Jamelão. Era inconfundível como é o Neguinho da Beija-Flor para Beija-Flor. Pois é, Neguinho, são as duas grandes referências, né? Sem dúvida alguma. Com certeza. O Jamelão se foi, ficava irritadíssimo se o chamassem de puxador de escola ele de ficou samba. incomodado quando teve um ano que o Alexandre Pires, só para contar, participou com a Mangueira com ele. Não gostou. Ele saía de bastão, mas ele não deixava que ninguém tomasse conta. Ele foi até as últimas da vida dele. Foi até onde deu, né? Até onde deu. Mas não deixava. Então vamos lá. Corria pela Mangueira, né? Também. Também. Apaixonado. 7h45 em Manaus. A propósito da informação de ainda há pouco sobre o reajuste salarial dos funcionários da Câmara Municipal, segundo outras informações que colhemos ainda há pouco, o presidente da casa, o Wilke Barreto, não quis dar o gatilho de 6,8. O presidente disse que não dá. E isso tudo em nome da contenção de despesas e também a crise, a grande crise. Todo mundo está reajustando os salários aí, não interessa a crise. O governo federal está fazendo isso e faz porque tem que fazer. Isso é tradição. Todo mês de janeiro os funcionários municipais sempre tiveram o reajuste salarial. Esse ano o presidente da casa disse que não vai conceder e está encerrado o assunto. Vamos procurar esclarecimentos e estamos aqui à disposição do próprio presidente para esclarecer se é ou não verdade que ele não vai acatar o gatilho de 6,8. É o reajuste normal que é dado em todos os meses de janeiro. Mais um fato inédito que acontece. 7h46 em Manaus. Jurandir, rapidamente aqui para encerrar, e a gente não pode passar batido, muita gente reclamando aí, o troco nos ônibus, 3,80 desde ontem. A passagem só tem moeda de 25 centavos e 2 moedas de 10 centavos para dar o troco, é muito difícil. É muito complicado. Quem vai perder com isso, Jurandir? Nós, né? Se você chegar e der para o cobrador 3,70, você não passa. Não passa. Você dá 4. Ele pode ficar com 20 centavos. A gente precisa saber que essas frações para cobrar ônibus
sempre foram problemas para Manaus, né? Porque não existe moeda divisionária na praça. As moedas estão todas dentro dos cofres, do elefantezinho. Então não adianta. O Banco do Brasil não tem, os bancos, as casas bancárias não tem na Praça de Manaus moeda divisionária. Difícil. Deveria ser 3,82, não é? Agora, essa celeuma que se cria aí com relação à passagem de ônibus, que subiu 2 vezes. Vai render muito ainda, tempo, vai render muito, e o Tribunal de Contas deu um prazo de 5 dias para que a planilha seja apresentada, para que possa se posicionar. Mas admite que a situação é muito complexa, Jurandir Vieira, é muito complexa. E o governo do estado tirou aí os subsídios. A prefeitura também tirou parte dele, mas se fala muito que o governo do estado tirou, só se fala que o governo do estado tirou. Agora o governo do estado fez vistas grossas aí uma grande irregularidade, que os ônibus andam sem IPVA e sem licenciamento. Se o teu carro andar sem licenciamento, você na primeira blitz que passar, você vai ficar com certeza. Passa mais. É como disse o Leonel Feitosa. Se de repente a lei fosse cumprida e tirássemos de circulação, 800 mil passageiros seriam prejudicados. Verdade. A maioria da frota está irregular. Eles devem simplesmente 12 milhões. É verdade. E aí ficam reclamando e eu te pergunto. Não repasse? Não pagam IPVA, não licenciam os veículos, os ônibus, e ainda reclamam que não dá, não reajustam os funcionários rodoviários, greve em cima de greve. Agora, se de repente reduzem a passagem do ônibus, por esse ou por aquele motivo, aí de novo haverá uma grande confusão, porque não temos dinheiro para pagar o salário dos rodoviários. É verdade. É uma situação complicada, muito complicada. Muito complicada a situação, muito complicada. É uma caixa preta que falta abrir aí, né? Não, diz que já apresentaram a planilha e tal, mas é por aí. O Leonel Feitosa disse ontem, se de repente nós fôssemos cumprir a lei, a cidade ia ficar sem ônibus. Não é lei todo mundo pagar IPVA? Pois é, mas e seu seguro? É transporte. Fez vista grossa. Cobrar. Cobram. Vão cobrar agora judicialmente. É verdade. Vão cobrar judicialmente. Aí tem que pagar. Aí são 12 milhões. Ele diz que as empresas devem mais de 40 milhões, né? Mais de 40 milhões. É uma situação muito complexa. E vamos aguardar o que vai acontecer. Alguém vai sofrer com isso? Não, quem sofre, quem na ponta é o povo. A população, pois é. A população está pagando já 3,80. Ainda bem que os estudantes continuam. Está congelado. Congelado. Nós estamos chegando ao final dessa edição especial de domingo do Jornal da Manhã, a maior e melhor revista do rádio, que tem a produção de Adson Matos. Participaram o Jurandir Vieira, o Gilberto de Paulo, o Daniel Salles. No começo aqui eu conversei com o Dom Sérgio Eduardo Castriani, que falou sobre as coisas do alto, trouxe uma bonita mensagem, fez uma oração, abençoou a todos. E a operação de rádio foi de Chacal Colette, Marcos Salles, Hernandes Sampaio e o Ismael Moura, que está lá na amplitude modulada. A supervisão técnica é de Carlos Luiz Silva, a apresentação foi de Paulo Guerra.